Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. E hoje a conversa é com o premiado físico brasileiro Ricardo Galvão. Ricardo Magnus Osório Galvão é mineiro do sul do estado, nascido em dezembro de 1947. O reconhecido cientista brasileiro é físico e engenheiro, professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Graduou-se em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense em 1969. Obteve mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas em 1972 e doutorado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts em 1976. É membro da Academia Brasileira de Ciências, foi presidente da Sociedade Brasileira de Física, diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, cargo que ocupou desde 2016. No início de agosto de 2019, foi exonerado depois que Jair Bolsonaro contestou levianamente dados científicos apresentados pelo INPE sobre monitoramento e desmatamento da Amazônia. Para fazer este programa estão conosco Cris Rodrigues, jornalista e especialista em mídias sociais do sítio Brasil de Fato, e também a advogada Ana Lívia Ribeiro, conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Eu agradeço muito a presença de vocês duas, agradeço ainda mais a presença do professor Ricardo Galvão. E não tenho como começar essa entrevista, ainda mais quando soube aqui nos bastidores que é uma entrevista de corintiano para corintiano, mas corintianismos à parte, doutor Ricardo, dizer ao senhor da minha admiração pelo seu gesto, pelo seu ato, porque é muito difícil, infelizmente, a gente encontrar alguém que honre, dignifique uma função como o senhor foi capaz de fazer no episódio que redundou na exoneração por parte do presidente da República. E queria começar a lhe fazer uma pergunta de leigo sobre a Amazônia. A Amazônia é, de fato, o pulmão do mundo? Bom, já vou responder, mas quero começar agradecendo o convite, é uma satisfação estar com vocês aqui. E também mencionar que o embate que eu tive com o presidente da República foi numa situação que todos nós, cidadãos, temos que saber que quando aparece o bom combate, não há como recuar. Todo bom combate tem que ser enfrentado com muita dignidade. Eu o fiz, não imediatamente, pensei com calma, mas tinha certeza que era importantíssimo para a nação defender a ciência brasileira, a veracidade do trabalho científico. Bom, a Amazônia não é o pulmão da humanidade. O que as árvores absorvem de oxigênio é um pouco menos só do que elas exalam. O importante da Amazônia, isso sim, é na geração, primeiro, na geração de água. Uma árvore na Amazônia, com uma copa entre 10 metros de diâmetro a 20 metros de diâmetro, transpira por dia, na forma de vapor que vai para a atmosfera, da ordem de 600 a 1000 litros d'água. Toda a floresta amazônica, o que ela transporta de umidade para a atmosfera, é quase o rio Amazonas ou mais. Todo o nosso regime pluviométrico aqui no sul, vocês podem ver, depende desses fluxos de umidade que vem da atmosfera superior para o sul, vai até o Ushuaia, até o extremo do nosso continente, né? São chamados rios voadores. E tem outro fator bastante importante,
que infelizmente o governo não atenta, porque círculos próximos a ele não acreditam no aquecimento global. As florestas tropicais são a principal ferramenta que a humanidade tem para controlar os gases de efeito estufa. Só para ter uma ideia, a quantidade de carbono absorvida por toda a floresta amazônica, não só a floresta amazônica nossa, mas dos países pan-americanos, ela supera e muito toda a emissão de gás carbônico que nós temos usando combustíveis fósseis e outras atividades. Então, ela é um absorvedor de carbono, diminuindo a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Professor Galvão, o senhor se referiu a quem está próximo ao presidente não acredita no aquecimento global. Eu quero pegar o verbo. A questão do aquecimento global é uma questão de acreditar? É uma questão de crença? Não, acontece o seguinte, o aquecimento global, nós vemos monitorando, há mais de uma centena de anos observamos que esse aquecimento continua. Sim. A grande questão que domina a sociedade, se ela é um efeito antrópico ou não, produzido pelo homem ou não, né? Havia dúvidas sobre isso, e vários modelos foram desenvolvidos, e hoje se mostra que o efeito antrópico é importantíssimo na geração de gases de efeito estufa. Ainda é discutido em alguns setores científicos, mas só o que é discutido é a exatidão de alguns modelos. Mas, para nós regularmos o efeito do aquecimento global, não há dúvida nenhuma que nós temos que diminuir a nossa emissão de gases de efeito estufa. Daí o ministro vai à Itália, estava frio, o senhor vem com essa conversa de aquecimento. Cris, por favor, faça a sua primeira pergunta. Obrigada pelo convite. Professor, o senhor participou de um debate na Globo News no início de agosto, em que o ministro Ricardo Salles disse para o senhor que o nacionalismo do seu discurso é uma coisa indisfarçável, quase acusando por excesso de nacionalismo na defesa da Amazônia. Agora, mais recentemente, o presidente Bolsonaro falou que o interesse na Amazônia não é no índio nem na árvore, mas é no minério. Isso ele estava falando a garimpeiros. Como é que o senhor avalia que são essas relações do governo com os agentes interessados no assunto, os garimpeiros e os madeireiros por um lado, os indígenas por outro? Quais são os interesses do governo na Amazônia? A tua pergunta é muito relevante, Cris. E eu devo dizer, depois na Globo News, daquele painel junto com o ministro Ricardo Salles e o Marcelo Brito, eu devo dizer que uma das vezes na minha vida que eu saí mais triste e indignado. Sabe? Primeiro, de ver um ministro da Meio Ambiente atacar de forma brutal a ciência brasileira. Depois do embate, nós ficamos conversando quase uma hora, eu fiquei mais triste ainda. Sabe? Primeiro, por dizer que ele não acreditava na ciência brasileira, porque a ciência brasileira estava toda aparelhada pela esquerda, que nós éramos contra os americanos, que é um absurdo total. Eu mesmo me doutorei nos Estados Unidos, não teria uma imagem dessa de maneira nenhuma. Usando a ciência, o ataque à ciência para esconder aquilo que eles deveriam estar fazendo. Né? A outra coisa bastante importante que aconteceu lá é a maneira que ele dora as pílulas para esconder o que deveria ser feito. O embate que eu tenho tido com o ministro Ricardo Salles vem desde o começo do ano, mas é claro que não saiu na imprensa e a sociedade não sabia. Né? Ele argumentava que era necessário comprar de uma empresa americana, ainda está tentando, comprar um sistema para substituir o sistema de alerta na Amazônia. Até sou muito grato aos advogados, que eu fui chamado no Ministério Público Federal, aqui em São Paulo, e eles estão com uma ação para tentar embargar essa licitação do Ministério do Meio Ambiente. Você note, um dos picos de desmatamento que nós tivemos na história foi em 2004, no governo Lula, foram 27.500 km². A grande ministra de então, Marina Silva, solicitou ao INPE desenvolver um sistema de alerta. Esse sistema de alerta, e ela atuando em cima dos dados do INPE,
com a decisão que nós conhecemos dessa senhora, reduziu o desmatamento de 2004 até 2012, 80%. Caímos de 27.500 a pouco mais de 4.200 km² de desmatamento. Isso foi considerado pela revista Nature, uma das mais importantes revistas científicas do mundo, como foi o alarde como o maior resultado exitoso de combate de preservação do meio ambiente. Na revista Nature, né? Mencionei isso ao ministro e ele falou assim, olha, isso daí é um absurdo, é outra vez essa maquinação da esquerda que usa a ciência para isso. Isso realmente me deixou muito triste. Meu Deus, a revista Nature virou uma revista de esquerda? É. Esse pessoal não lê revista científica e não tem conhecimento das coisas que acontecem, né? E eu tive também, não saiu na imprensa, mas uma das conversas que, aliás, saiu um pouquinho naquela discussão, por exemplo, mineração em terras indígenas, que foi uma discussão grande que eu tive com ele. A BBC, em 27 de junho, saiu um artigo da BBC mostrando exploração de minério, principalmente em nióbio, em terras indígenas. Desde março, o INPE vinha dando alarmes dessa mineração, que eles nunca consideraram importante. Ora, Juca, me diga, e aí é que eu chamo do capitalismo selvagem. Com esse capitalismo selvagem, nós não vamos controlar o nosso meio ambiente. Para que explorar nióbio em reserva indígena, se o Brasil produz cerca de 90% do nióbio mundial? É só em Araxá e ver, certo? E para que eu vou agora colocar empresas estrangeiras lá? Então esses embates, essas discussões que eu tenho colocado no governo, foi o grande motivo daquela discussão com o ministro Ricardo Salles. Ana Lídia. Professor Ricardo, considerando esse ataque, né, em relação aos dados científicos, como que o senhor avalia essa providência que o ministro pretende tomar dessa contratação internacional, essa questão também de não observância do princípio da transparência, né, que a nossa Constituição Federal indica com relação a todos os atos estatais e principalmente com relação aos dados científicos que podem contribuir para a realização de políticas públicas estatais? Essa é uma outra pergunta muito importante, eu agradeço, e foi na parte da discussão que eu tive com o ministro Ricardo Salles também. O Plano Nacional, Plano Brasileiro de Mudanças Climáticas é regulamentado por lei. A Lei 12.187, e teve um decreto no ano passado, que dá as obrigações do governo federal com relação à questão de mudanças climáticas, né? Essa contestação que eles fizeram me indignou muitíssimo. Eu fiquei realmente, honestamente, quando eu soube da coisa, eu não tinha visto o presidente Bolsonaro falar. Eu estava num evento científico na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e quando me telefonaram e me avisaram, eu realmente passei mal. Se estivesse com a minha esposa, eu tinha desmaiado, porque eu tenho 48 anos de serviço público. Nunca fui atacado dessa forma. Então ainda fico emocionado com isso. Pois bem, acusar cientistas que ele me fez, numa coletiva internacional, de os INPE prover dados mentirosos, os dados não são gente, alguém mentiu. Quem mentiu foram aqueles que fizeram esses dados. E eu os conheço todos, pesquisadores de altíssimo nível, membros de corpos editoriais de revistas científicas. E na comunidade científica, dizer que um cientista mente sobre seus resultados pode significar o fim da carreira dele. É terrível, certo? Principalmente quando fala o presidente da República. Infantil. Absolutamente. Aquela que eu falo, insisto, de conversa de botequim, que não se pode fazer, né? E ainda de me acusar de estar a serviço de um organismo internacional, né? Ser traidor da pátria. Ora, para a senhora ter uma ideia, só na reserva Yamanchim, no Pará, reserva um parque nacional, de abril a junho desse ano, o INPE deu mais de 15 alertas por dia de desmatamento, ao longo da estrada. Nenhuma ação do IBAMA.
Antes do debate que eu tive com o ministro Sartre, mostrei a ele que a empresa que ele estava tentando contratar, a Planet, aliás, sem licitação por causa da minha fala, é que ele fez a licitação, estava dando dados, eu mostrei para ele dados de 26 de julho do ano passado, de junho do ano passado, uma região perto de Humaitá, que é uma das áreas mais desmatadas agora na Amazônia, que não tinha nem no nosso sistema, nem no sistema da Planet, nenhum desmatamento. E depois nós fomos prorrogando e mostrei agora nesse ano toda a área desmatada que estavam lá e que batia com a empresa Planet. Mas isso também não é porque o próprio IBAMA está sendo, de alguma maneira, desarticulado? Muito mais do que alguma maneira, já vou deixar isso claramente. Tá. Mas só para concluir, o Juca, o dado que eu dei para ele não se importou. Chegou em julho desse ano, 27 de julho, a área desmatada era mais de 200 hectares, aonde nós estamos mostrando, com as coordenadas e tudo. Certo? Nenhuma ação do IBAMA. E ele disse que não podia atuar porque não conseguia ver um pixel de 9 metros quadrados. Um absurdo total. É de uma infantilidade enorme, né? O IBAMA está sendo tremendamente desarticulado. Foi. Desde até esse governo, nós tínhamos um acordo de cooperação técnica com o IBAMA, sempre funcionou espetacularmente, que o prazo encerrou-se em novembro do ano passado. Então nós esperávamos que com o novo governo ia renovar o acordo de cooperação técnica e vamos continuar. Desde que o governo assumiu, nunca o INPE foi contatado pelo Ministério do Meio Ambiente. Nunca. Praticamente todos os órgãos regionais do INPE, as chefias foram tiradas e não foram substituídas. Grande parte dos especialistas do INPE, do IBAMA, que eu falei INPE, mas IBAMA, grande parte dos especialistas do IBAMA, muitos deles formados no INPE que nós conhecemos, foram demitidos e não foram substituídos. Então já havia claramente uma proposta de desarticular as ações de combate ao desmatamento. E esses que foram demitidos, em regra, substituídos por militares? Eu acho que a chefia. As chefias. Não acredito que as pessoas operadoras... Eu vou querer depois, no próximo bloco, professor Galvão, que o senhor explique para a gente, na sua visão de tantos anos de serviço público e de tanta experiência, o que está se dando, por exemplo, no Exército Brasileiro, quando eu digo substituídos por militares, em tese, nenhum problema. Na prática, a cumplicidade aparente do Exército Brasileiro com essa política de desnacionalização num organismo que sempre foi defensor dos interesses nacionais. A gente vai fazer um rápido intervalo, vamos voltar com esse tema. Antes eu quero sempre te lembrar, você que acompanha a TVT e quer ajudar a manter a TVT e a Rádio Brasil Atual no ar, para que você contribui com o nosso financiamento coletivo, a nossa vaquinha virtual. Acesse catarse.me/TVT e faça a sua assinatura, porque nós voltaremos em seguida. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com o professor, o cientista, o renomado, premiado cientista brasileiro, Ricardo Galvão, que por todas essas qualidades, evidentemente, foi exonerado pelo presidente da República. Então, eu gostaria de ouvi-lo em relação a essa questão, complementando a pergunta da Cris, sobre a questão de como é que fica o decantado nacionalismo do nosso exército, do nosso glorioso exército brasileiro. Essa é uma pergunta muito importante, eu quero aproveitar até para complementar a resposta à pergunta da Cris. Isso é o que tem me desencantado muito nesse governo. Nós já temos idade de que vivemos durante o regime militar, né? No regime militar era bastante truculento, perseguição a ideias de esquerda fortes, mas não havia obscurantismo. Isso que me preocupa muito agora. Inclusive o ponto levantado pela Cris
É interessante que havia no governo militar uma ala do governo militar muito nacionalista. Criaram Nuclebras, Telebras, FINEP de apoio à pesquisa, organizaram o sistema de pós-graduação brasileiro e assim por diante. Tiveram coisa errada, mas nessa área não. Certo? Nesse governo, isso realmente me apavora. E fico preocupado porque tem um negacionismo muito grande. E nós temos um cenário diferente agora, Juca, que preocupa muitíssimo, que é a existência de redes sociais. As redes sociais permitem um imediatismo muito grande e contra-atacar resultados científicos que demoram um certo tempo para explicar, não é imediatismo que possa explicar. E eu não sei por que esse governo tem essa postura, mas é uma postura muito preocupante, que pode causar sérios problemas para o país. O Brasil teve, desde o final da década de 80 até o ano passado, um desenvolvimento científico enorme. Alcançamos um prestígio internacional enorme. E vemos agora o governo atacar isso. Eu tenho certeza no governo federal, pelas pessoas que eu conheço, que existem setores, principalmente os militares, que estão incômodos com isso. A Academia Brasileira de Ciências faz sua reunião anual sempre, nos últimos anos, sempre na Escola Naval. E nesse ano, na reunião que houveram vários ataques à política do governo com relação ao apoio à ciência, à pesquisa científica. E o discurso foi fechado pelo comandante da Marinha, não, o ministro comandante da Marinha. Ele terminou com a sua última frase dizendo: para a Marinha do Brasil, a primeira linha de defesa de um país é seu progresso científico e tecnológico. Então, mesmo dentro desse governo, existem pessoas preocupadas com isso. Mas o círculo próximo do presidente não. Extremamente negacionista e de um obscurantismo muito forte. Quem sabe a gente veja um porta-aviões da Marinha Brasileira aportando ali no Lago Paranaguá, só para chamar a atenção do presidente. Professor, como era a sua relação com o ministro, nosso ministro astronauta? Essa pergunta era inevitável, né? Sem dúvida. É uma curiosidade geral, não? Bom, quando o ministro Marcos Pontes foi indicado, houve uma certa esperança na comunidade científica. Porque ele, além de ser astronauta, ele é engenheiro formado pelo ITA, 7 anos de treinamento na NASA, já tinha passado pelo INPE, então certamente conhecia a área. Não é um cientista, nunca trabalhou em pesquisa científica, mas teve um treinamento que entende. E toda vez que a questão do aquecimento global era trazida a ele dizia: essa não é uma questão política, é uma questão científica. Então eu tinha grandes esperanças com relação ao posicionamento dele. Mas realmente ele me decepcionou. Decepcionou porque quando teve que firmar a posição, ele tinha pleno conhecimento dos dados do INPE, porque inclusive quando o general Heleno, no dia 2 de julho, deu uma entrevista à BBC, dizendo já que os dados do INPE eram manipulados, eu não fui à imprensa, eu enviei um ofício ao ministro Marcos Pontes, dizendo que aquele embate ia causar sérios problemas para o Brasil. Aliás, já tinha acontecido no governo Lula. Foi um embate com o governador Blairo Maggi, que o INPE mostrou que o governador estava completamente errado. E que ia dar sérios problemas, e propondo que ele abrisse um canal de comunicação através do Ministério do Meio Ambiente e que o INPE até desenvolvesse, se ele precisasse, ferramentas especiais para esses ministérios para poderem interpretar nossos dados. Juca, nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Aí que eu fiquei muito decepcionado, que é um pouco aí mostrou o aspecto, disseste, da questão de militares, né? Um problema tem um governo muito dominado por militares, principalmente no Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem mais de 10 oficiais exercendo cargos públicos lá. A hierarquia militar é ortogonal à pesquisa científica, em certo senso. Porque um cientista, aliás, eles até me disseram, a primeira coisa que faz um cientista é contestar. Contestar, claro. Quando você lê, você já contesta. Claro. Certo? E eles não aceitam muito isso facilmente. Claro.
Exige a disciplina. Existe uma disciplina que não se aplica quando nós estamos falando de resultados científicos. E é sempre bom lembrar, porque é recente, que agora dados do INPE que mostram que houve uma queda no desmatamento são aceitos pelo ministro, que não aceitava os dados que mostravam a ampliação dos desmatamentos. É, no mínimo, uma contradição, né? Olha, eu não sei se é tanto contradição, Não mas... é falta de vergonha na cara. Eu acho que é mais efeito da pressão enorme que ele sofreu. Tá. A pressão internacional enorme. Eles tinham que recuar. Tá. Eu acabei agora de dar uma entrevista para a televisão alemã. Estive na semana passada, durante 2 dias, percorrendo a Amazônia com a televisão holandesa. Tá. A pressão internacional é enorme. Certo? E também a pressão do que eu chamo do bom agronegócio. Após aquele debate na Globo com o ministro Ricardo Salles, o Marcelo Brito, que estava lá, até o ajudando um pouco, mas depois do debate ele falou: Ricardo, vocês têm que mudar o discurso, senão vocês vão afetar violentamente as nossas exportações. Claro. Certo? Nós, por exemplo, vocês sabem, com a moratória da soja em 2008, nós quase quintuplicamos nossa produção de soja sem desmatar 1 metro quadrado da Amazônia. Certo? Então, mas a competição é enorme. Claro. Se fala no exterior que o Brasil está vendendo, desmatando a Amazônia, Sim. acaba nossas exportações. Sem dúvida nenhuma. Cris? Eu queria resgatar ainda a questão da ciência que o senhor estava comentando. A gente vê um ataque desse governo à educação, não só com os cortes de orçamento, mas também no discurso, né? O senhor mesmo estava comentando que deslegitimava os cientistas do INPE e o tempo inteiro questionando dados científicos. O senhor acha que tem uma postura organizada de ataque ao conhecimento, de ataque à ciência? E assim, quais são os impactos que o senhor enxerga que isso pode trazer para o Brasil, para o desenvolvimento do país, no médio, no longo prazo? Olha, Cris, eu não sei se tem um posicionamento estruturado, organizado contra a ciência, mas existe no governo personalidades muito fortes falando contra a ciência. Né? Quando o Juca acabou de falar, né? Quando vai o ministro... o chanceler Ernesto Araújo falar contra o aquecimento global, certo? Uma coisa absolutamente anticientífica, dando um exemplo que é absolutamente ridículo, certo? Absolutamente ridículo, porque teve um dia mais quente, mais frio no verão na Itália, mostra que nem sabe o que é uma média, o que é temperatura média. Então isso denigre muito a imagem do país, tá? Toda vez que o presidente... Tu fostes muito educada a falar com o presidente da República, né? Eu falei que as árvores da Amazônia são importantíssimas para gerar água para toda a humanidade e também para o monitoramento dos gases do efeito estufa. Quando o presidente fala a favor da mineração, como diz o Juca, e utiliza uma palavra que, como diz no Rio Grande do Sul, nenhum piá de boca limpa reproduziria, né, para atacar as árvores, isso tem uma repercussão enorme. Certo? Não precisa nem estar organizado. Se o presidente da República se põe dessa forma, a destruição do país é enorme. Ele nos acusou de estar divulgando dados que nós estávamos fazendo para respeitar a lei de acesso à informação, divulgando dados, e prejudicando para isso. Quem prejudica para isso é o que ele diz. Certo? Ele, se ficasse de boca fechada, faria um grande benefício para o país. É importante, só, se eu não estiver enganado, só pontuar isso antes da Ana Lívia. O trabalho do INPE sempre foi, tem um aspecto do trabalho do INPE que é praticamente associado à NASA. Não, nós temos o INPE tem várias colaborações internacionais importantes. Sim. A primeira nós temos com a NASA, que desenvolvemos um satélite... Mas isso não é coisa de comunista. Por que com a NASA? É porque essas pessoas que acusam, eles não têm conhecimento e são muito primitivos, Ju. Tá. Muito primitivos. Nós temos o INPE, aí não entra ideologia de jeito nenhum. O INPE tem acordos com a NASA, com a Agência Espacial Europeia. O INPE é um hub
de divulgação de dados dos satélites da Agência Espacial Europeia. E o INPE tem também uma colaboração que é considerado um dos exemplos paradigmáticos de colaboração Sul-Sul com a China. Completamos 30 anos desenvolvendo satélites junto com a China de monitoramento da Amazônia, que tem uma importância muito grande na nossa divulgação de dados. Certo? Quando nós estamos falando em ciência, de forma nenhuma nós, nas colaborações científicas, olhamos a carteirinha ideológica de jeito nenhum. Nós queremos saber a capacidade científica dos nossos parceiros. Mas depois da Ana Lívia eu vou querer saber, não será esse o risco? A China vai tomar a Amazônia? E esses são vermelhos. Ana Lívia. Professor Ricardo, considerando que é consolidada essa questão de preservação do meio ambiente, da sustentabilidade, né, mundialmente falando, como o senhor avalia o planejamento, né, o plano de desenvolvimento nacional que esse governo traz, né, não se associando à questão da ciência e da tecnologia e também se desvinculando dessa ideia de uma exploração da atividade econômica com freios, né, de forma sustentável? Olha, essa é outra pergunta bastante importante. Eu não conheço todo o plano do governo, mas a maior parte do que eu tenho visto é praticamente inexistente, sabe? Então, por exemplo, o ministro Ricardo Salles agora, ele queria propor para a Amazônia exploração capitalista que explora de forma sem respeitar o meio ambiente, né? Ele queria colocar a gente... Eu não sei exatamente que plano ele tinha, mas aí ele começou a falar, quando ele escutou o nosso grande cientista Carlos Nobre, começou a falar que nós sempre falamos do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Mas tem uma coisa muito importante, que quando se fala de plano, principalmente sobre a Amazônia, tens que ter um plano muito bem feito, estratégico, muito bem elaborado, discutido com a sociedade, se Deus quiser até aprovado pelo Congresso, se for possível. Certo? Porque qualquer mensagem que se dá sem ter um plano definitivo, isso é uma luz verde para os matadores ilegais. Por exemplo, só dar, por exemplo, um dado do Brasil, o presidente Evo Morales começou a falar esse ano passado, final do ano passado, de uma ocupação maior da Amazônia boliviana, sem ter um plano bem elaborado. O desmatamento na Amazônia boliviana esse ano cresceu 50% em relação ao ano passado. Quando se fala em questões desse tipo, que é uma panela fervente em Amazônia, não é complicada, é preciso ter coisas muito bem elaboradas. E é possível fazer isso. É bastante possível. Nós temos vários exemplos, inclusive na própria produção do óleo de palma da empresa do Marcelo Brito, que faz exploração absolutamente sustentável e respeitando a biodiversidade. Mas não tem um plano bem elaborado, não tem nada bem executado, propostas bem feitas para esse governo com relação principalmente à exploração da biodiversidade da Amazônia. Na sua avaliação, o presidente francês Macron cometeu uma gafe ao falar em internacionalização da Amazônia? Ou foi apenas a manifestação de alguém que estava indignado com o que estava vendo? Olha, eu não sei se é gafe ou indignação, mas foi um grande erro. Foi um grande erro. Foi um grande erro, porque ele entregou uma arma poderosa na mão do presidente Bolsonaro. Certo? Nenhum presidente, nenhum país do mundo aceitaria um questionamento sobre sua soberania. Como eu disse, eu estive há 2 semanas na Amazônia e falando com os donos, alguns fazendeiros pequenos, etc., gente até humilde, todos eles defendem Bolsonaro. Falou, o estrangeiro agora quer invadir a Amazônia e o presidente está defendendo. Ele deu uma arma poderosa na mão do presidente Bolsonaro. É claro que a questão, eu tenho falado muito isso com os organismos internacionais, vou até agora na França e depois nos Estados Unidos no começo de novembro. Para resolver esse problema de sustentabilidade, os países do mundo todo têm que entender que também eles têm certa responsabilidade. Nós temos uma soberania, temos que ter uma soberania responsável, mas as propostas deles têm que ser construtivas e viáveis. Por exemplo, o diesel, não tenho certeza, mas quase 60% de toda a madeira ilegal da Amazônia continua sendo vendida na Europa. Certo?
Vocês têm um exemplo que o Dr. Carlos Nobre sempre dá, muito interessante, que é o exemplo do açaí. Nós exportamos muito açaí. Mas se vocês forem no exterior, 20 dos principais produtos do açaí são produzidos no Vale do Silício, na Califórnia. Por quê? 2 surfistas americanos, eu acho que um deles, acho que engenheiro de alimentos, no Brasil se interessou pelo açaí, imediatamente foi e desenvolveu técnicas para produtos usando açaí. Ora, isso se a humanidade está interessada em desenvolvimento sustentável, não só da Amazônia, das florestas tropicais, deveriam incentivar suas indústrias a fazer lá na Amazônia, certo? Inclusive, nós poderíamos ter mecanismos internacionais, como a ISO 9000 e todas as outras, que favorecesse empresas que vendessem produtos explorados de forma sustentável das florestas tropicais, certo? Com abatimento de imposto de importação, várias coisas. Existem várias propostas que podem ser construtivas, certo? Não é necessário colocar o presidente Bolsonaro dizendo que vai invadir a Amazônia. Isso deu uma arma, infelizmente, poderosíssima na mão dele. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já! Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários do Centro de São Paulo com o programa Entrevistas, recebendo hoje o premiadíssimo cientista brasileiro Ricardo Galvão, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E a próxima pergunta é da companheira Cris. Bom, agora passados 2 meses desse enfrentamento em relação aos dados de desmatamento, que acabou resultando na sua demissão do INPE, como é que o senhor avalia que evoluiu o debate sobre a Amazônia? Quais são os riscos que a gente ainda tem pela frente, os maiores riscos agora? Essa é uma pergunta bastante importante também, Cris. Quando o Brasil foi descoberto, nós estimamos que a Amazônia tinha 4 milhões de quilômetros quadrados de floresta, a Amazônia brasileira. Nós temos da ordem de 60% de toda a Amazônia. De lá até agora, nós desmatamos cerca de 20%. Mas a maior preocupação é a taxa, porque 11% foram de 1988 até agora. Desmatamos 20 do que tínhamos. Desses 20, 11% foi de 1988 para cá. Tá. Então, qual é o problema? Existem vários estudos teóricos, mas muito bem feitos, mostrando que, como nós já mencionaste, se a Amazônia for desmatada da ordem de 25% a 40%, a tendência a se tornar uma savana vai ser irreversível. Ora, em 30 anos nós desmatamos 11%. Não da Amazônia brasileira, de toda a Amazônia. Mas a Amazônia toda está correndo risco. Só para dar um exemplo, eu estive com a televisão holandesa que esteve agora na Colômbia. Toda a área que a Farc deixou de ocupar, como eles protegiam a floresta como esconderijo, está toda sendo desmatada agora. Certo? Então, na Bolívia também. Então você veja, uma ação, a não ação do governo, ou pior, uma mensagem que não vai ter ações de fiscalização. Olha, em 10, 15 anos nós podemos atingir esse ponto de atingir esse limiar de tendência irreversível para a savana. O prejuízo para a humanidade será enorme. Prejuízo para nós, não só a biodiversidade, todo o nosso regime de chuva, a nossa agricultura, a geração de água, enorme. Nós não podemos de forma nenhuma brincar com isso, sabe? Então é um motivo que a sociedade tem que se mover. E eu aproveito para dar uma mensagem. Um colega meu perguntou se nós estamos de volta às trevas, né? Se referindo ao regime militar. E realmente, quando eu saí do debate com o ministro Ricardo Salles, eu estava desanimado e pensando que talvez estaríamos. Mas eu recebi várias mensagens naquela semana que me animaram. Eu falei, não, nós não estamos, e eu tenho em todas as apresentações que eu faço nas universidades, eu digo que nós não vamos voltar porque agora tanto a comunidade científica como a sociedade, ambos não se calarão. Nós saberemos reagir. E um aluno falou, professor, até aceito que a comunidade científica vai reagir. Mas será que a sociedade vai reagir? Cris, todos os dias quando eu pego o metrô, porque geralmente eu sou morar na casa do meu filho em Moema, eu vou de bicicleta
numa das ciclovias do Haddad, eu vou até a USP, até a porta da minha sala, eu vou de bicicleta. Mas quando não vou de bicicleta, eu vou de metrô. Todos os dias eu sou parado no metrô. As pessoas ou querem tirar fotos ou querem... Olha aqui, as pessoas reconhecem. Reconhecem. Ou dizem que eu disse aquilo que gostariam de ter dizer. Mas o que mais me emocionou foi a questão de 3 semanas. Uma senhora, talvez quase uns 60 anos, me parou e falou... Eu pensei até que ela veio com o celular para tirar a foto. Não, ela falou, professor, eu quero agradecer ao senhor. Porque, para mim, a Amazônia era um matinho no norte do país que não tinha nada a ver com a minha vida. Tudo isso que aconteceu e a sua reação me alertou, abriu meus olhos. Eu quero informar ao senhor que tanto no meu trabalho, como onde eu moro, próximo da minha paróquia, eu criei grupos de ação, estamos trabalhando nas redes sociais em defesa dos nossos biomas. Então você veja que a sociedade está reagindo muito bem. Professor, o que dizer a quem diz, tá bom, o mundo está preocupado com a Amazônia e tal, mas o mundo desmatou-se à vontade e agora vem cobrar da gente a parte que o mundo não fez. É claro que um erro não justifica o outro, isso é o óbvio. Mas que fundo de verdade tem este argumento? O fundo de verdade que tem é quase como nós sentássemos agora e fizéssemos com uma advogada presente, começar a criticar os espanhóis e os portugueses quando mataram o índio e conquistaram a América, há 500 anos atrás, com outra mentalidade. Morei muitos anos na Europa e todos nós sabemos, até nos Estados Unidos, que o desmatamento que ocorreu lá quase começou com a imigração do homem da África para a Europa. Quase começou naquela época, há muito tempo atrás. Né? E não é verdade que está prorrogando o desmatamento, porque a recuperação está sendo grande. E o problema importante é que essa questão do aquecimento global, ela é completamente democrática. Todos nós vamos morrer, eles e nós, certo? Se nós sofremos o problema seríssimo do aquecimento global. Então é verdade que nós temos soberania sobre a Amazônia, mas temos uma responsabilidade enorme. Claro. E não podemos fugir dessa responsabilidade. Claro. E a humanidade não pode fugir dessa responsabilidade. É um argumento de criança, Gilberto. Infantil. Aliás, o professor Galvão fez uma hora no primeiro bloco uma referência à infantilidade de certos membros do governo. Eu confesso a você, minha caríssima amiga, meu caríssimo amigo, eu adoraria que fosse infantilidade. O professor é muito educado. Ana Lívia. Professor, considerando que é possível judicializar algumas dessas medidas, né, que estão sendo tomadas pelo governo por desrespeito à Constituição ou legislação específica, como que o senhor vê essa possibilidade que já colocou dessa articulação que está existindo entre a comunidade científica e a sociedade civil? Como que o senhor vê a possibilidade de uma articulação da comunidade científica também fomentando uma atuação da sociedade civil nessa perspectiva da preservação do meio ambiente e mesmo dos dados científicos? A comunidade científica ela tem agido de maneira bastante forte, né? Inclusive no Legislativo, na semana passada fizemos marcha, fomos ao Legislativo. Eu mesmo já tive em 2 audiências, uma na Câmara Federal, na audiência de censura Nunca Mais, e também onde foi tacada a questão do meio ambiente, aliás, do negativismo com relação ao resultado científico, também é uma forma de censura. Estive também no Senado Federal com nessa comissão do questão do aquecimento global, e a sociedade científica tem atuado muito fortemente, mas junto aos nossos representantes. E temos cientistas, por exemplo, nós temos cientistas que quando falam eles são ouvidos. José Goldenberg, por exemplo. Se o José Goldenberg fala alguma coisa, ele é muito ouvido. E temos outros que estão atuando de forma bastante impactante. O contato com a sociedade é muito mais difícil, e aí eu tenho explorado uma outra ferramenta, né? Que é a ferramenta que eu não uso, mas sei que os jovens usam, as redes sociais.
é absolutamente necessário, e muitos jovens da área científica estão fazendo isso, que nas redes sociais eles começam cada vez mais a defender, usando argumentos científicos, e não a leviandade de muitos nas redes sociais, contrapondo os argumentos do governo. Isso daí é muito importante, mas eu gostaria principalmente de falar do judiciário. Eu dei palestra já em 2 lugares, que 2 advogados que trabalham, um foi no Rio Grande do Sul, o outro em Curitiba, no Paraná, que tem grupos preocupados com a questão do meio ambiente e as ações legais. Como eu disse, o compromisso do Brasil, que é chamado NDC, que é o compromisso que o Brasil tem, aliás, repetir de outra forma, o governo Bolsonaro tem dito que o nosso desmatamento é pequeno, porque é menor que a média dos últimos anos. Isso é verdade, mas é um engano a povo, porque nós temos um compromisso fixado por lei e por decreto do ano passado, que até em 2020 nós temos que desmatar menos que 80% da média de 1996 a 2005. Isso dá 3.900 km². Só o ano passado desmatamos 7.500 e esse ano vamos chegar perto de 10.000. Então cumprir isso daí no ano que vem vai ser muito difícil. Ora, essa é uma lei do Estado brasileiro. E só esse ano o desmatamento no governo Bolsonaro começou antes, ele tem toda a razão, no governo Dilma, mas só nesse ano nós quase que dobramos de janeiro a agosto, quase que dobramos o desmatamento do ano passado. Então é sim necessário que o Ministério Público e outros tenham ações civis quanto às ações do governo com relação ao respeito à lei. Isso é muito importante, isso pode segurar muito. Agora, isso é crime de responsabilidade, em última análise, não é? Exato, é crime de responsabilidade. Isto pode redundar no processo de impeachment. Eu não sei se é processo de impeachment, ou se é, talvez possa, eu não sei, ou se é só uma arguição, eu não sei bem o termo que usa, porque eles podem reverter, né? Falando nisso, retomando uma conversa que a gente teve ainda antes do programa começar, professor, o senhor revela uma grande preocupação em relação à interrupção das pesquisas científicas no Brasil. Quer dizer, estamos enfrentando, dentro deste movimento obscurantista, até isso, um corte no financiamento de pesquisas. O corte tem sido muito grande, certo? Já começou anteriormente também esse governo, mas a situação agora era justificada pela crise econômica, né? Mas a situação agora é extremamente preocupante. Primeiro, com o corte de verba para as bolsas de pesquisa que sustentam a pesquisa no Brasil. Para vocês terem uma ideia, no final da década de 80, o Brasil produzia só 0,4% de toda a ciência mundial, contada em publicações científicas. Hoje nós chegamos a 2%. Na sua campanha, o presidente Bolsonaro disse que ia aumentar os investimentos em ciência e tecnologia até 10%. Não está cumprindo isso. Certo? Está fazendo ameaças de mudar completamente o sistema do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que financia a ciência e tecnologia, tirar os recursos do FINEP, que é o órgão principal de financiamento das pesquisas científicas, e passar para o BNDES. Isso tudo feito sem um planejamento discutido com a comunidade científica. Isso não pode ser feito sem discutir claramente com a comunidade científica. Então a preocupação é extremamente grande, todo mundo muito preocupado. Podemos, o maior projeto de pesquisa atualmente no Brasil, tem 2 projetos enormes no Brasil, que é o Laboratório de Luz 5 de Campinas e o Reator Multipropósito Brasileiro, que é uma coisa essencial para a geração de radiofármacos para tratamento de câncer, o TecNS. Esses 2 projetos estão com a ameaça de serem, se não forem descontinuados, parados. Sabe? Isso é coisa que não pode ser feito, porque são recursos, nós estamos falando talvez, para os 2 talvez de pouco menos de R$1 bilhão, é nada no governo. E o que mais preocupa, Juca, só para terminar, não é só o presidente Bolsonaro, é que o ministro Paulo Guedes parece ter uma depreciação enorme com relação à ciência e tecnologia. Mesmo sendo uma pessoa bem formada, doutorado, parece que tem uma visão extremamente
depreciatória com relação à questão de ciência e tecnologia. É uma coisa terrível, porque, digamos, aqueles que a gente imaginava que poderiam, de alguma maneira, trazer luzes à cabeça do presidente, ao contrário, se tornaram ainda mais obscuros. Cris. Uma outra questão que foi colocada durante esse processo todo em relação à Amazônia era que o presidente Bolsonaro falou na possibilidade de os dados dos institutos passarem antes pelos ministros responsáveis e pelo presidente, antes de serem divulgados a público. Como é que o senhor enxerga isso, a questão do ponto de vista da transparência e do controle público e enfim... Essa é outra pergunta interessante. Isso é outra forma de censura, né? Sim. Na verdade, não é bem forma de censura. Vou te explicar por quê. Isso, da verdade, é uma desculpa também para não ação. O que acontece? Como eu dizia, o INPE sempre teve um acordo de cooperação técnica com o IBAMA. Os dados dos nossos sistemas de alerta, nós não temos que passar para o governo. O IBAMA tem acesso direto ao banco de dados do INPE. Ele vai lá todos os dias e tem o que tem lá. Certo? Os dados vão diretamente para o IBAMA. Sempre foi assim, sempre agiu assim. Não precisa do INPE passar os dados ou não. Nós tínhamos, no ano passado, eu mencionei um acordo de cooperação técnica com o IBAMA, que antes de divulgar os dados na rede, nós segurávamos por 5 dias. Por quê? Porque ainda foi na gestão do ministro Sarney no meio ambiente, eles detetaram, o Ministério do Meio Ambiente detetaram, que os grandes desmatadores, não se iludam, esses grandes desmatadores ilegais, não é o fazendeirinho pequeno que vai cortar a lenha para comer, não. São empresas grandes que investem em máquinas, têm equipamentos, porque desmatar fortemente na Amazônia não é fácil. Sabe? Eles estavam contratando pessoal de informática para ter acesso aos dados do INPE, para saber se estavam monitorados ou não. Então o IBAMA pediu que nós segurássemos por si quanto aí. Isso é possível na legislação brasileira, desde que tenha um instrumento superior. E nós assinamos um adendo ao Acordo de Cooperação Técnica, segurar por 5 anos, assinado por mim, pelo Sueli Araújo, presidente do IBAMA, e pelos ministros, Sarney e Kassab. E aí o INPE segurava por 5 anos, por 5 dias, só o máximo que podia. Como encerrou esse acordo, a validade foi até novembro, o governo não renovou, o INPE foi obrigado a divulgar na sua página. É a lei de acesso à informação. Divulgar todos os dias. Sabe? O que aconteceu foi simplesmente a Globo e outros órgãos, até tem uma jornalista do estado de São Paulo, a Giovana, que é uma especialista em questão do meio ambiente. Ela sabe acessar os dados do INPE melhor que eu. Vai, acessa e vê que tem de informação. Isso tem que ser feito a si mesmo. A sociedade tem que ter transparência sobre esses dados. Né? Então ele dizer que tinha que segurar é uma besteira danada para não ser peso de calça curta. O presidente Bolsonaro, para não ser pego de calças curtas, só não falar para a imprensa, ele não é pego de calças curtas. Ou não vestir as calças curtas todos os dias, 24 horas por dia. Infelizmente, nosso tempo acabou. Ana Lívia, Cris, muitíssimo obrigado. Vocês foram valiosíssimas. Obrigada. Nessa conversa com este corintiano admirável, a quem rendo mais uma vez muito obrigado, as minhas homenagens. Foi uma satisfação falar contigo. E obrigado por essas lindas moças que fizeram várias perguntas muito boas. Eu tive um grande amigo, que era um excelente jornalista, Jorge Skosteg, durante algum tempo foi âncora do Roda Viva, inclusive. Morreu muito cedo, porque fumante, veterado. Jorge Skosteg, gaúcho, dizia, quando queria elogiar alguém: é uma honra ser seu contemporâneo. Faço minhas as palavras dele. Muito obrigado, muito obrigado. Agradecemos também a você e lembramos que o Entrevistas vai ao ar toda quinta-feira às 10 da noite aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1, no YouTube, ao vivo, a qualquer hora, em qualquer lugar do planeta. Para nos apoiar, acesse o endereço catarse.me/TVT. Até semana que vem. E não se esqueça, desesperar jamais.
Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos.